determinada sociedade, de um determinado povo, um conjunto de tradições, de costumes, de valores, a partilha de uma língua comum ou tendencialmente comum. Portanto, isso é que é a cultura. Pode-se falar de cultura portuguesa, como se pode falar da cultura galega, etc. Outra coisa é a noção de cultura com que trabalham, por exemplo, os cultural studies, os estudos culturais, em que aquilo que aproxima e que estabelece a coesão de movimentos hippies, de movimentos homossexuais, de movimentos ecológicos, também se chama cultura. Ou seja, estamos a chamar aqui cultura àquilo que outros autores consideram que são subculturas dentro de uma determinada cultura, ou seja, culturas particulares dentro de uma determinada cultura. Ora, como é que é? Se pegamos na noção de multiculturalismo para aplicar às culturas nacionais e às culturas étnicas, obviamente que as respostas políticas são de uma determinada forma. Se pegamos na noção de cultura para aplicar também à cultura gay, à cultura ecológica, à cultura homossexual, à cultura feminista, etc., as respostas políticas são, obviamente, de natureza completamente diferente. Portanto, tudo isto para vos dizer que esta noção de multiculturalismo é uma noção que nós temos que começar a aprender a usar com um certo cuidado, e esclarecendo bem o que é que pretendemos dizer com isso. Eu pessoalmente prefiro falar em termos descritivos, prefiro utilizar a noção de multiculturalidade para exprimir o facto da existência de uma multiplicidade de culturas numa proximidade geográfica. Porque a noção de multiculturalismo adquiriu outros sentidos normativos relacionados com modelos políticos que eu não gostaria de confundir com a descrição de um facto que é um facto inegável e que nós não podemos deixar de analisar e de encontrar respostas para esse facto. Ora bem, de qualquer maneira, pronto, o que é certo é que, seja pelo contexto histórico antigo, ou seja, pelos fluxos migratórios, pelas diferentes nações que às vezes constituem um determinado Estado, seja devido à globalização, seja devido à sociedade em rede, o que é certo é que vivemos numa sociedade multicultural. Vivemos numa sociedade multicultural e nesta sociedade multicultural coloca-se a questão do caráter absoluto ou do caráter relativo das culturas às quais nos sentimos ligados, a partir das quais nós olhamos o mundo e a realidade e a partir das quais nós estruturamos o nosso comportamento. Devemos ter uma concepção universalista de cultura ou uma concepção relativa de cultura. Eu gostaria de começar, estou a entrar no segundo ponto, na segunda parte da minha reflexão, gostaria de começar por distinguir entre relatividade e relativismo. Relatividade não é a mesma coisa que relativismo. Relatividade é reconhecer que um determinado fenómeno é contextualizado sociologicamente e historicamente e geograficamente, etc. E, obviamente, que é incontestável. E eu aplico desde já, por exemplo, no que se refere à Carta dos Direitos Humanos. A Carta dos Direitos Humanos é marcada pela relatividade do momento em que foi escrita. Se a Carta dos Direitos Humanos fosse escrita e fosse aprovada hoje, não era a mesma que foi aprovada em 1948. Se Tomás de Aquino tivesse escrito uma Carta dos Direitos Humanos, não tinha consagrado os direitos humanos que estão consagrados na Carta dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU. O que é que isto significa? Significa que a Carta dos Direitos Humanos é marcada pela relatividade histórica e, em certa medida, também pela relatividade sociológica, na medida em que é construída a partir de uma matriz cultural específica, que obviamente foi aceito pelos outros países, mas que tem a sua fonte nessa matriz cultural. Isto significa que devemos ter uma posição relativista, ou que devemos assumir um relativismo relativamente aos direitos humanos? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o relativismo é dizer tudo vale o mesmo. Quando a gente cai numa posição de relativismo, nós estamos a dizer tudo vale o mesmo. Aquilo que uma tribo da Amazónia estrutura como escala de seus valores, vale exatamente o mesmo que vale aquilo que as Nações Unidas em Assembleia aprovam como escala de valores. Isso é o relativismo.
E portanto eu não entendo, e já esclarecerei porquê, não entendo que assumindo a relatividade nós tenhamos que assumir um relativismo. Se nós assumíssemos o relativismo, nós não poderíamos entrar em movimentos de protesto contra a excisão e a mutilação genital feminina. Porquê? Porque diríamos: isso é um costume relativo a uma determinada cultura e vale tanto como vale os direitos humanos que nós respeitamos e que entendemos que devem ser respeitados. E, portanto, na nossa cultura nós entendemos isto, eles entendem aquilo e, portanto, nem sequer temos a possibilidade de avaliar criticamente a posição dos outros. Eu não entendo que a admissão da relatividade dos modelos culturais comporte necessariamente a queda e o deslize para um relativismo ético. Portanto, partindo desta distinção entre relatividade e relativismo, eu gostaria de dizer que há implicações, aquilo que eu chamo de implicações epistemológicas e implicações éticas na admissão do pressuposto da relatividade das culturas. Admitindo que as culturas são relativas em termos históricos, sociológicos, geográficos, etc., isto tem implicações epistemológicas. E tem implicações epistemológicas porquê? Porque as culturas são estruturações da maneira de olhar o mundo. Implicam concepções de mundo. E, portanto, são corpos, fundam corpos de saber que, obviamente, se confrontam uns com os outros. E se eles são relativos, a grande questão que aqui se coloca é: há possibilidade de diálogo ou não? Se nós entendermos que a relatividade é tal que não há pontes para um diálogo, quer dizer, pôr as culturas a dialogar umas com as outras é cair num diálogo de surdos. Se nós admitirmos que, mesmo sendo relativas, sendo diferentes e relativas, as culturas podem dialogar, se podem encontrar, pode haver momentos de encontro, de debate e de enriquecimento mútuo, nós admitimos que, mesmo havendo a relatividade, isso não implica que não possa haver diálogo. Uma das formas de diálogo, eu vou apontar, por exemplo, vou apontar apenas 2 exemplos de como o reconhecimento da relatividade das culturas pode ser compensada fecundamente por um diálogo estabelecido entre as culturas. É sabido que a cultura ocidental, a cultura europeia, é marcadamente uma cultura em que a noção de indivíduo tem um papel preponderante. A própria pessoa é definida como uma pessoa individual. A noção clássica de pessoa implica a ligação à noção de indivíduo. Portanto, nós vivemos numa cultura profundamente marcada pelo individualismo. Que não impede que não encontremos formas de gestão solidária e de participação política. Não tem a ver com isso. Tem a ver que a base do nosso sistema político é o indivíduo e os direitos do indivíduo. As culturas orientais são culturas em que a noção de totalidade e de comunidade tem uma presença talvez muito mais forte do que a noção de indivíduo. Isto significa que nós talvez tenhamos alguma coisa a aprender no diálogo com as culturas orientais, no sentido de percebermos que o assento no individualismo da nossa cultura deve ser mitigado e moderado, e eles talvez tenham alguma coisa a aprender connosco, no sentido de perceberem que o indivíduo também tem algum valor. E, portanto, o facto de haver universos culturais diferentes e, por isso mesmo, relativos aos contextos históricos e sociológicos em que são produzidos, não significa que não possa haver o diálogo. Outra coisa que é marcadamente diferente, por exemplo, entre a nossa cultura e as culturas africanas. A nossa cultura é uma cultura, desde a Revolução Científica do século XVII, uma cultura marcadamente técnica e industrial, que tem uma concepção instrumental da natureza. A partir do século XVII, toda a noção de progresso assentou nesta visão instrumental da natureza. As concepções, digamos, das culturas africanas passam por um grande animismo na sua relação com a natureza. O sentir que a natureza é um organismo vivo, tão vivo como o próprio homem. Portanto, há uma certa dificuldade em instrumentalizar a natureza. Ora bem, este diálogo pode ser útil nós aprendermos que talvez não tenhamos
de tratar, talvez não possamos tratar a natureza desta forma tão objetivista e tão instrumental, e os africanos poderão aprender que poderão suplantar as doenças, poderão